Efésios 6, a partir do versículo 1 até o versículo 17. Nos diz assim a palavra do Senhor: Filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o vosso Senhor está no céu e que para com ele não há acepção de pessoas. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, pela tua presença no nosso meio. Te louvamos, ó Pai, porque já os teus louvores alegrou, Senhor, o nosso coração. Senhor, agora na meditação da tua palavra, pedimos a ti, visita, Senhor, o nosso coração. Senhor, fala conosco nesta manhã. Nós declaramos, ó Deus, que nós somos dependentes de ouvir a tua voz. Oramos a ti no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se sentar. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, chegando ao fim da carta, né, dos irmãos Efésios, Paulo vem esclarecer contra quem é a nossa batalha. Uma guerra que nós travamos dia após dia. E Paulo vem explicar exatamente para que nós não venhamos combater no erro, combater algo que não necessita de combate. Mas Paulo nos explica, nos ensina exatamente contra quem nós estamos lutando. E Paulo vem falar que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas a nossa luta é contra o adversário das nossas almas, contra os principados, potestade, contra os príncipes deste mundo. A nossa luta não é contra o homem, mas a nossa luta é contra o adversário da nossa alma. Sendo a nossa luta espiritual, também as nossas armas precisam ser espirituais. E Paulo vem dar um conselho
aos irmãos, que os irmãos pudessem estar revestidos de toda a armadura de Deus. Agora, o que nós precisamos entender é que para se revestir algo, primeiro, ou alguém, primeiro essa pessoa precisa estar vestida. Então o revestimento é algo que se coloca acima da vestimenta. Então como que nós vamos fazer o revestimento, revestivos de toda a armadura de Deus? Esse revestimento, ele sempre vai estar sobre uma vestimenta. E que vestimenta é essa que nós precisamos ter antes do revestimento? Nós pregamos muito e ouvimos muitas pregações a respeito de sermos revestidos da armadura de Deus, de nós termos o capacete da salvação, os pés calçados na preparação do Evangelho, os lombos cingidos com a verdade, que é a palavra de Deus. E está tudo certo e correto, nós precisamos buscar esse revestimento. Mas nós precisamos de uma coisa antes, da vestimenta. E Paulo inicia esse capítulo falando justamente do que é a vestimenta, do servo de Deus. Paulo começa a falar, esse versículo, de algo que nós precisamos antes de sermos revestidos, ou de algo que é importante para que nós sejamos revestidos. Se nós não tivermos a vestimenta correta, não tem condição de sermos revestidos do poder de Deus, da armadura de Deus, para enfrentar os dias maus. É importante que Paulo fale a respeito dos dias maus, e não do homem mau, ou da pessoa má. A nossa luta é uma luta diária, uma luta constante contra o mal, contra o nosso adversário. E nós precisamos, antes de sermos revestidos, nós precisamos estar vestidos, para que possamos assim sermos revestidos. Paulo inicia falando justamente a respeito dessa vestimenta, de algo que é primário, de algo que é mais próximo de nós, que está em contato com o nosso corpo. Paulo vem falar a respeito da obediência. Meus irmãos, não tem como nós sermos revestidos da armadura de Deus se não formos obedientes a Deus. Paulo vem falar primeiramente, vista da obediência a Deus. E a obediência é algo que não é restrito a um grupo ou a outro. Paulo fala tanto a filhos quanto a pais a respeito da obediência. E Paulo fala, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor. Então a nossa obediência é sempre baseado no que o Senhor Jesus nos ensinou. Nós não vamos obedecer, seja quem for, se essa pessoa nos instrui ou nos manda desobedecer a palavra de Deus. Os discípulos, Pedro, ele declara que mais importa obedecer a Deus que aos homens. Então a nossa obediência é a Deus. É a primeira vestimenta que nós precisamos ter, se nós queremos sermos revestidos do poder de Deus para enfrentar essa batalha espiritual. Nós precisamos ser obedientes a Deus, ser desobedientes no Senhor, obedecer aos mandamentos do Senhor. E como nós podemos entender quais são os mandamentos do Senhor Jesus? É lendo a sua palavra. Não se afaste da palavra do Senhor. Não se afaste da Bíblia, que é a palavra de Deus. Davi, ele vai dizer, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então a palavra, ela precisa fazer parte da nossa vida, não somente a leitura, mas que ela também esteja no nosso coração. E quando a palavra de Deus diz a respeito do coração não está falando aqui a respeito do órgão físico no nosso corpo, mas quando a palavra fala a respeito de coração, está falando do centro dos nossos sentimentos. Que todo o nosso sentimento, todo o nosso pensamento
seja regido pela palavra de Deus. É isso que a palavra coração está falando. Escondi a tua palavra no meu coração. O que Davi queria dizer? Davi queria dizer que a palavra de Deus é o centro de todos os seus sentimentos, de todos os seus pensamentos, de todas as suas atitudes. Assim também precisa ser a nossa vida de obediência à palavra de Deus. Que a palavra de Deus seja o centro da nossa vida, seja o centro dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Paulo vai dizer que haja em vós o mesmo pensamento ou o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então nós precisamos estar vestidos da obediência. Mais embaixo, Paulo vem falar a respeito de sermos servos. E vós, servos, obedecei a vossos senhores, servindo, versículo 7, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens. Meus irmãos, nós precisamos entender quem é o Senhor e quem é o servo. Nós somos servos e o Senhor Jesus é nosso Senhor. O Senhor fala e nós trememos e tememos e obedecemos por amor a Jesus Cristo. Nós não damos ordem a Deus, nós não damos ordem ao Senhor. A nossa oração é uma oração de humildade, suplicando a Deus o seu favor e a sua misericórdia. Nós não podemos, de forma alguma, instruir a Deus como agir na nossa vida, ou exigir de Deus uma bênção para nós. Nós precisamos entender que nós somos servos e nós servimos ao Senhor Todo-Poderoso, o Rei de todo o universo. Então nós temos que nos vestir da humildade e tendo consciência que somos servos e Deus é o nosso Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória, porque a Ele pertence o poder. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos ter isso claro na nossa vida. Nós temos que nos vestir dessa humildade, sabendo que somos servos do Senhor. E a palavra de Deus ainda vai dizer que nós precisamos trabalhar para o Senhor. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles. Então a palavra de Deus ela vai alcançar todos os povos, seja servo, seja livre, seja o empregado, seja o patrão, todos os homens estão debaixo da palavra de Deus e dos mandamentos do Senhor Jesus. Não existe uma classe social, seja ela a mais baixa possível, ou seja ela a mais alta possível, que não esteja debaixo dos mandamentos do Senhor Jesus. Nós precisamos entender isso. A palavra de Deus é para todos. Todos os homens precisam estar debaixo da palavra de Deus. E nós precisamos estar vestidos com essa vestimenta. É obediência e humildade. São fundamentais para que nós possamos ser revestidos. Deus não vai revestir algo ou alguém que não esteja vestido de obediência e de humildade. Foi a experiência do Senhor Jesus. No livro de Filipenses, no capítulo 2, Paulo vai dizer a respeito do Senhor Jesus. Ele diz no versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento foi esse que houve em Cristo Jesus e que Paulo aconselha que nós tenhamos também o mesmo sentimento, a mesma atitude do Senhor Jesus. Esse sentimento é que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Nós precisamos entender isso. Somos servos e Deus é Senhor da nossa vida. Jesus, mesmo sendo Deus, em seu ministério terreno, Ele não se fez igual a Deus. Pelo contrário, mas fez-se a si mesmo de nenhuma reputação. O profeta Isaías diz que quando nós olhávamos para Ele, nós não víamos nele nada que pudesse ser desejável. Ele se fez de nenhuma reputação.
Isaías vai dizer que ele era como raiz de terra seca. Ninguém encontrava nele beleza alguma, nada que pudéssemos desejá-lo. Sem reputação alguma, o Senhor Jesus se fez desta forma. Isso foi algo que estava dentro do Senhor Jesus e que por vontade própria o Senhor Jesus se fez dessa forma, sem nenhuma reputação, por causa da humildade e da obediência a Deus. Mas fez-se a si mesmo, de nenhuma reputação, tomando a forma de servo. O Senhor Jesus se fez servo por nós. Nós precisamos entender que nós somos servos do Senhor Jesus, porque agora Ele está nos céus e não na terra. Agora Ele foi glorificado, Ele está glorificado junto do Pai. Agora os servos somos nós, fazendo-se semelhante a homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, e sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus estava vestido desta vestimenta tão importante para nós, da humildade. Ele humilhou até a morte, e também da obediência. Ele foi obediente em tudo, obedeceu o Pai até a morte, e morte de cruz. E nós, como servos do Senhor, se nós não tivermos estas vestimentas na nossa vida, não tem como nós sermos revestidos para resistir os dias maus. Não tem como nós recebermos de Deus o revestimento, se antes nós não tivermos o vestimento. Então nós precisamos entender isso, para que Paulo explicasse aos irmãos em Éfeso a respeito da vestimenta. Paulo precisou explicar o que era necessário antecipadamente para receber o revestimento. Paulo ensinou para eles a obediência e a humildade. Seja obediente e sejam servos, servindo com alegria. Nós servimos ao nosso Deus com alegria, porque nós servimos por amor e não por obrigação. Nós somos livres, irmãos, para deixar de servir a Deus. Mas se nós continuamos servindo a Deus, é porque nós o amamos de todo o nosso coração. Nós o amamos com todas as nossas forças. E principalmente nós amamos a Deus com o nosso entendimento. Nós não amamos a Deus como sendo um robô na presença de Deus, como sendo algo intrínseco em nós desde a criação, mas nós amamos a Deus com todo o nosso entendimento. Nós sabemos em quem nós temos colocado o nosso amor. Nós conhecemos esse Deus de amor, porque a palavra fala que Ele nos amou primeiro, sendo nós seus inimigos, Deus nos amou, por isso nós os amamos, porque nós o obedecemos por esse amor que Ele mesmo colocou em nós. Então não é algo natural nosso, essa obediência a Deus. Se nós obedecemos a Deus, é porque primeiro Deus colocou em nós o amor eterno, o amor infinito na nossa vida. E revestivos, e revistais, nem é aqui, revestivos de toda a armadura de Deus. A armadura é uma vestimenta completa. Revestivos de toda a armadura de Deus. A armadura, ela vai cobrir os pés, ela vai cobrir as pernas, vai cobrir o tronco, os braços, o pescoço e a cabeça. Revestivos de toda. Então, nós precisamos ter a integridade desta armadura. Nós não podemos escolher, eu quero somente cingir os meus lombos com a verdade, né, e deixar os pés descalçados. Ou eu quero calçar os meus pés na preparação do Evangelho. Eu sou uma pessoa tão preparada dentro do Evangelho, com tanto conhecimento, com tanta cultura, mas não tem a proteção da cabeça ou a proteção da mente.
e esquece do capacete da salvação. Paulo orienta que nós tomemos toda a armadura de Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir nos dias maus, e havendo feito tudo, ficais firme. Paulo estava falando de uma situação que muitas vezes nós precisamos enfrentar dia após dia, ou uma batalha que nós não venceremos imediato, mas Paulo está dizendo que nós venceremos pelo poder de Deus. E depois de haver feito tudo, depois de você ter aprendido a obediência, de você ter aprendido a humildade e ser revestido, você precisa estar firme no Senhor. Nós louvamos a Deus porque nós estamos firmes no alicerce, firmes na rocha que é o Senhor Jesus. Estais, pois, firmes, permanecei, ou melhor, ficais firmes. E logo em seguida, Paulo diz, estais, pois, firmes. Então a nossa firmeza nesse alicerce, nessa rocha, ela vai depender destas coisas. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. O que é a verdade? Jesus, quando ora ao Pai, lá em João 17, Jesus diz assim, Pai, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. O que Paulo está dizendo? Que os nossos lombos, ou aquilo que dá sustentação ao nosso corpo, é normal nós vermos, hoje até pouco, né, mas antigamente mais, né, os estivadores, ou os chapas de caminhão, as pessoas que precisavam carregar um peso maior, eles precisavam cingir os lombos, eles tinham um cinto, em alguns lugares ainda vê, algumas empresas, eles têm um cinto aqui para dar sustentação à coluna. Paulo está dizendo que nós precisamos estar sustentados pela palavra de Deus, sustentados na verdade. A tua palavra é a verdade. Diferentemente de algumas pessoas que andam por aí dizendo, recitando João 8,32, e conhecereis a verdade e a sua verdade, e a verdade vos libertará, sem entender que Jesus está falando para que nós possamos conhecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que é a verdade, e é a palavra de Deus que liberta. Não é a verdade do homem, mas é a verdade de Deus, a verdade absoluta. A verdade de Deus é uma verdade absoluta, não há variação, não há sombra de dúvida na palavra de Deus. Então nós precisamos estar firmados na palavra de Deus, tendo os vossos lombos cingidos na verdade e revestida com a couraça da justiça. A justiça de Deus está sobre as nossas vidas. Nós não podemos esquecer da justiça. A couraça é aquilo que protege o tronco, onde está o coração, que na época se achava ser de onde surgiam os pensamentos. Talvez fosse o órgão mais importante da época. Então nós precisamos estar revestidos com a couraça para que nós possamos resistir nos dias maus. E Paulo não está dizendo que se nós passarmos por dias maus, não. Paulo está afirmando que nós passaremos por dias maus, e nós podemos afirmar que estamos vivendo os dias maus. E se nós não estivermos firmados na palavra de Deus, protegidos por essa armadura de Deus, nós não resistiremos nos dias que estamos vivendo. Hoje nós vivemos dias piores do que viveram os apóstolos, do que viveram nossos irmãos da igreja primitiva. Nós vivemos hoje dias piores do que viveram nossos pais. Na época dos nossos pais, o ataque à nossa vida espiritual não era tão grande ou tão facilitado
como tem sido nos nossos dias. Hoje nós estamos atacados por perversão, por pecado, por lascívia, por idolatria. Estamos sendo atacados de tantas formas que até pouco tempo atrás não éramos tão atacados. Então a palavra de Deus nos nossos dias, ela se torna mais atual do que foi no dia em que foi escrita. E essa palavra, ela transpôs no tempo, ela chegou até os nossos dias por um objetivo claro e bem definido de Deus, para que nós pudéssemos resistir nos dias que estamos vivendo, nos dias maus, os piores dias da humanidade. Podemos pensar nos mártires, antigamente, que eram lançados nas arenas para enfrentar gladiadores, para enfrentar feras. Os mártires eram queimados, eram queimados, eram serrados, eram lançados em fornalhas. E nós podemos dizer, hoje nós temos liberdade para servir a Deus. Pior para nós, nenhum daqueles que foram lançados nas fornalhas, foram lançados nas arenas, foram perseguidos, nenhum deles era um crente sem definição, nenhum deles haviam aceitado o Senhor Jesus e não havia transformado as suas vidas, não eram velhos homens, não viviam a vida antiga, eram pessoas que tinham definidos na presença de Deus. E hoje nós vivemos um evangelho de crentes fracos e indefinidos na presença do Senhor, crentes que aceitam o Senhor Jesus e que não transformam a sua vida, não têm uma mudança radical no seu comportamento, crentes que aceitam o Senhor Jesus e continuam no mundo da mesma forma e dizendo, isso não tem problema, isso não tem nada a ver. Esses são os dias maus, são os piores ataques a quem se diz servo de Deus. É aquele ataque astuto, travestido de coisa boa, travestido de coisas, de delícias, mas o fim é um fim de morte. Então hoje nós vivemos dias piores do que quando Paulo escreveu essa carta. Nós podemos dizer que nós vivemos os dias maus. E se nós formos comparar nosso país com outros países, onde a palavra de Deus é proibido, onde os cristãos são perseguidos, presos, assassinados, nós podemos dizer ainda que nós aqui no Brasil, nós vivemos dias piores, onde o adversário tem agido sorrateiramente, tem influenciado a mente de muitas pessoas. Tomai sobretudo o escudo da fé, com quais podeis apagar os dados inflamados do adversário. O adversário, a palavra fala que ele é astuto, astutas ciladas. Ele tem lançado continuamente dados inflamados contra a nossa vida. E nós não podemos enfraquecer na fé. A nossa fé não pode vacilar. Olha o que aconteceu com Pedro, quando eles estavam ali em alto mar, e Pedro vê Jesus andando sobre as águas, e Pedro diz, Senhor, manda que eu vá de encontro a Ti. E o Senhor disse, vem. E Pedro começou a andar sobre as águas, mas olhando para as ondas, quando ele tira o olhar de Jesus, e quando ele abaixa os olhos para as águas, para a profundidade, para o mar agitado, a fé fraqueja. E ele começa a afundar ali nas águas. E Jesus o socorre e diz, homem de pequena fé, por que vacilastes? Meus irmãos, o nosso olhar precisa estar em Jesus, para que a nossa fé seja fortalecida. A carta aos Hebreus vai dizer que nós olhamos só para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E esquecemos as situações que estão à nossa volta, seja mar agitado, sejam águas profundas, nós esquecemos tudo isso e olhamos para o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé.
A fé é um escudo com o qual nós estamos protegidos dessas adversidades, dos dados inflamados do adversário. E tomai o capacete da salvação. Meus irmãos, o local onde nasce a nossa perdição é na nossa cabeça. O local onde nasce o nosso pecado é na nossa mente. Nenhum pecado, como diz a palavra de Deus em Tiago, nenhum pecado, ele é consumado na vida do homem se primeiro ele não nascer na sua mente. A palavra de Deus diz que cada um é tentado segundo a sua própria concupiscência, segundo aquilo que já está na sua mente. E depois disso, dá à luz o pecado. Segundo cada engano, depois dá à luz ao pecado. E o pecado sendo consumado, aí gera morte. Então, onde gera morte no homem? É na mente. Morte espiritual é na mente. Nós precisamos ter um cuidado muito grande com o nosso pensamento. A palavra de Deus diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. A nossa mente precisa estar voltada ao Senhor Jesus. Tomai o capacete da salvação. Nós perdemos a salvação pela cabeça. Pela nossa mente nós perdemos a salvação. Tem um ditado de pescador por aí que diz que o peixe morre pela boca, né? Nós podemos dizer que o crente ele morre pela cabeça. Quando a sua mente começa a pensar nas coisas deste mundo, seja na diversão, seja nos convites, seja nas influências, ou quando nós também começamos a pensar nas nossas lutas, nas nossas batalhas, nas nossas dificuldades, sem olhar para Jesus. Foi o que aconteceu com Pedro. Quando ele olhou para o mar bravio, ele começou a afundar. E disse: Senhor, socorre-me. Nós precisamos do socorro de Deus, do socorro do Senhor Jesus, para que a nossa mente seja revestida, para que a nossa mente não fique por aí vagando, viajando e gerando algo que nos leve a pecar. Nós precisamos tomar esse cuidado. O capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mais uma vez, Paulo vem falar a respeito da palavra de Deus. Primeiro, fala a respeito da palavra de Deus numa sustentação da nossa vida, né? de um alicerce, de uma rocha onde nós estamos firmados. Algo que sustenta toda a nossa coluna, que sustenta a nossa estrutura. E agora Paulo vai falar a respeito da espada. É aquilo com a qual nós podemos derrotar o adversário. Nós derrotamos o inimigo quando nós estamos baseados na palavra de Deus. E a palavra de Deus nos ensina como derrotar o inimigo. Enfrente o inimigo e vós sereis vencedores. É isso que está escrito na palavra de Deus? De forma alguma. E pelo contrário, a palavra de Deus nos ensina a enfrentarmos o inimigo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O que nós precisamos fazer é estar firmes na palavra de Deus, para que nós possamos resistir aos convites, aos ataques, a tudo que o adversário tem lançado na nossa mente. Nós precisamos estar firmes para resistir e ele vai fugir, porque ele verá Deus na nossa vida. Ele verá que nós estamos firmados na palavra, e na palavra de Deus nós seremos vencedores. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe na sua palavra e que nós estejamos primeiramente vestidos de obediência e de humildade, para sermos revestidos com toda a armadura de Deus, para a honra e glória do nome do Senhor. Que Deus nos abençoe na sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor.